Governador, eu queria que o senhor comentasse como é que está a movimentação aqui no fórum, o que vai ser levado para Amazonas de benefício. Bom, ontem nós tivemos uma reunião preliminar, preparando as pautas do fórum e decidimos que 20 pontos são prioritários e que são pontos comuns entre os estados. Dentre esses pontos, nós falamos da questão da reforma da Previdência, que tem que sair. A gente só precisa discutir alguns pontos da proposta que foi apresentada, que está sendo apresentada pelo governo federal, e a gente também falou sobre a questão emergencial de ações que podem ser feitas pelo governo federal para ajudar os estados a equilibrar essas contas. Então a gente sai daqui com a formação de um comitê, do qual eu faço parte também, para discutir as propostas e o que é viável e que ações podem ser tomadas pela União para que a gente possa equilibrar a situação fiscal dos estados. Nós devemos nos reunir no próximo dia 19, já agora em março, para que a gente possa encaminhar algumas situações nesse sentido. Hoje o presidente Jair Bolsonaro apresentou, como o senhor falou aí, a proposta da Previdência, disse que vai incluir municípios e os estados, né? O senhor acha que, como é que vai ficar a questão ali dos funcionários públicos do Amazonas, para o senhor, em questão financeira, como é que fica? Já? Pois é, a proposta foi nos apresentada também aqui no fórum, inclusive pelo Paulo Guedes, também pela sua assessoria. Nós entendemos que a reforma da Previdência tem que sair, isso daí é fundamental. Agora, é preciso que alguns pontos sejam discutidos. E nesse processo é preciso entender que há o regime geral, mas que o regime geral ele tem reflexo para os estados. Por exemplo, aposentadoria de policiais militares, aposentadoria de policiais civis, aposentadoria de produtores rurais. É importante que se discuta para entender a especificidade de cada região. Por exemplo, o trabalhador da região norte e nordeste não tem as mesmas condições de trabalho que tem o produtor das regiões sul e sudeste. Então isso precisa ser levado em consideração. Então são questões que nós precisamos melhor amadurecer para que os estados também possam estar incluídos na discussão da reforma da Previdência. E naturalmente que há uma preocupação maior nossa, que é com relação ao funcionalismo público, sobre a questão da contribuição previdenciária, como é que ficam essas contribuições e que medidas é que devem ser tomadas efetivas para que a gente possa diminuir esse déficit. No estado do Amazonas, por exemplo, o nosso déficit anual é de 700 milhões de reais. Muito dinheiro, né? Governador, agora sobre os recursos federais para a infraestrutura na Amazônia, né? A gente abordando aí a BR-319, o que o senhor acredita que deve desenrolar esse ano? Bom, nós já tivemos uma conversa inicial com o ministro da Infraestrutura, inclusive com a nossa bancada de deputados federais e de senadores, e nós saímos muito satisfeitos com tudo que nós ouvimos lá. Inclusive já tivemos outros momentos em que houve manifestação por parte do ministro falando desse comprometimento com a recuperação da BR-319. Esse ano nós vamos trabalhar por parte do Estado no modelo de governança para as unidades de conservação que estão distribuídas ao longo da BR-319 e garantir que o Estado possa dar a palavra para o governo federal de que o impacto ambiental seja o mínimo possível naquela área. Então a gente está implementando essas condicionantes ambientais para que no ano que vem, efetivamente, a gente já comece a recuperar a 319. Isso daí é um processo que demora, tem aí um trâmite legal, mas a gente acredita, está estimando que em 2 anos a gente comece esse trabalho de recuperação.